Ter um shape estético e harmônico é o objetivo da grande maioria que pratica musculação. E para alcançar isso, não é muito difícil a gente encontrar pessoas que usam ferramentas para chegar lá até um pouco mais rápido. Aquele amigo que usa o suco para ter mais resultado, sabe? Por outro lado, existem pessoas que preferem seguir o caminho natural, não expor o corpo a uso indiscriminado de texto que pode trazer alguns riscos, por exemplo. Mas mesmo nesse caso, muitos desses indivíduos tentam aumentar o nível de texto de uma forma natural, esperando que esse aumento no nível de texto vá gerar mais massa muscular, vá facilitar o aumento de massa muscular. Aí vem a pergunta, mas será que essa variação de texto em um nível fisiológico faz alguma diferença para a hipertrofia? Até o final desse vídeo eu vou te responder essa questão e hoje você vai sair daqui sabendo, de uma vez por todas, o quanto a testosterona e as variações na testo têm impacto na hipertrofia muscular. Eu sou o Felipe Guitarrari, sou especialista em treinamento de força e nesse canal eu te ensino a treinar para alcançar um físico mais estético e mais harmônico, tudo com base na ciência. Mas antes de qualquer coisa, já curte o vídeo, manda pro amiguinho, comenta, que isso me ajuda muito a continuar entregando conteúdo de qualidade para vocês. Bora entender então se ter mais ou menos texto afeta a hipertrofia. Eu sei que você já pensou que afeta. Sei que você já tá pensando aí, pô, é claro que afeta. Quem tem mais texto tem mais hipertrofia. Que é um negócio óbvio. Vamos entender como isso funciona, porque não é bem assim. Vamos lá para a ciência, tá? Então a primeira pergunta aqui é: níveis basais importam para a hipertrofia? Muito bem, a gente vai citar aqui o estudo do Hubel de 2005 e o que ele fez? Ele selecionou no estudo 342 mulheres e 243 homens. E ele colocou essa galera aqui para treinar, para ver qual era o nível de hipertrofia que essa galera tinha. E pensa comigo, homens e mulheres têm uma quantidade diferente de texto. Homem tem muito mais texto do que mulheres, e eles mediram isso daqui nesse estudo. Então, se o nível basal de testosterona importar para a hipertrofia, nesse estudo aqui, o que ele precisaria encontrar é que homens que têm mais texto hipertrofiariam mais do que mulheres, que têm menos texto, certo? Seguindo essa linha de raciocínio. O que ele encontrou? Que não. Hipertrofia foi similar. Veja lá, antes de você tacar pedra em mim, antes de você me xingar, vem entender comigo isso daqui. O que significa hipertrofia similar? Significa que se as mulheres hipertrofiaram 5%, os homens aqui hipertrofiaram 5% também. Então, em percentual, homens e mulheres hipertrofiaram igualmente. Mas daí você fala, pô, Felipe, mas calma lá. Beleza, eles hipertrofiaram igualmente. Só que homens partem de mais massa muscular. Suponhamos que o homem ali partiu de uma quantidade de 50 quilos de massa muscular no total. E a mulher partiu de uma quantidade total de, sei lá, 30 quilos. Exemplo, tá? Aqui. Obviamente que 5% de 30 quilos representa menos músculo total do que 5% de 50 quilos. Só que o percentual relativamente aqui, homens e mulheres hipertrofiam de forma similar. Níveis basais importam para hipertrofia? Bom, se a gente for analisar o percentual de hipertrofia, parece que não. Parece que em valores absolutos, quando a gente vai olhar para o número absoluto ali, homens que têm mais testosterona partem de mais massa muscular do que mulheres. E aí, quando eles hipertrofiam 5%, por exemplo, 5% de mais massa muscular, gera um valor total de músculo um pouco maior do que as mulheres, mas isso é em termos absolutos, porque relativamente, em percentual, a hipertrofia aqui é a mesma. Então a resposta para essa primeira pergunta é: parece que, quando a gente vai analisar relativamente, não. Homens e mulheres aqui que têm níveis diferentes de texto hipertrofiam de forma similar quando expostos ao treinamento de força. Não briga comigo não, vai lá brigar com esse cara. Mas vamos lá, vamos continuar. Segunda questão aqui. Um baixo nível de testosterona afeta a hipertrofia? Veja a diferença. Na primeira pergunta, a gente queria saber se diferentes níveis de texto, por exemplo, comparando homem e mulher, afeta a hipertrofia muscular de alguma forma. Agora, quando você pega um homem com um baixo nível de texto, ele está com um nível baixo em relação ao padrão fisiológico ali, será que isso afeta de alguma maneira a hipertrofia muscular? Você vai entender agora, mas antes de você entender, eu queria te apresentar uma parada que pode realmente mudar totalmente os seus resultados no protocolo de treinamento. Porque aqui a gente está falando de texto,
nesse post, mas tudo tem relação com o treino, né? A gente sempre olha ali pro treino, eu tenho certeza que você deseja extrair esses resultados do treino na maior magnitude que você puder, ganhar massa muscular naquele ponto que te incomoda, seja peitoral, seja glúteo, seja quadríceps. E eu sei muito bem que muitas das vezes a gente tem uma dificuldade em contratar uma consultoria de treinamento, por alguns motivos, porque eu te entendo. É caro, não sei se vai funcionar, não sei se eu quero fazer esse investimento, não sei se uma consultoria de treinamento vai funcionar para mim, porque eu preciso de alguém ali do meu lado me cobrando. Eu preciso de alguém ali que eu tenha um compromisso com essa pessoa como um personal. E muitas das vezes a gente não confia em algo assim por esses muros. Mas nós estamos trazendo algo revolucionário para o mercado. Escreve aí, revolucionário, que é o seguinte: nós criamos uma inteligência artificial que está dentro de um aplicativo que se chama Axor. Foi criada por mim, foi criada por toda a equipe da Orvet. Então, basicamente, a minha ideia era pegar o meu cérebro, pegar o que eu sei sobre treinamento e colocar nessa inteligência para que ela consiga elaborar um treino totalmente personalizado. Então, como funciona basicamente? Você preenche uma anamnese, olha que legal, você preenche uma anamnese, contando ali objetivos, contando sobre as suas características. Alguns segundos depois de preencher essa anamnese, a inteligência elabora o protocolo para você. E dentro do aplicativo, além de você ter acesso a todos os exercícios, a todos os treinos que foi elaborado para você de forma totalmente personalizada para desenvolver o músculo que você mais quer. Além disso, você consegue controlar a carga dos exercícios. Você coloca lá os pesos que você está utilizando, quantidade de repetições, e você consegue lá dentro monitorar o seu progresso. Poxa, suponhamos que a inteligência te prescreveu alguma coisa que lá no final do treino você falou assim, puta, ou não tem na minha academia, ou eu não gosto muito de realizar esse exercício, sinto dor, por exemplo. Muito bem, você vai selecionar os exercícios que não deram certo e a própria inteligência já substitui para você. E sabe qual que é o melhor? Veja lá, calma lá. Sabe o que é o melhor disso? Isso resolve todos os problemas que uma consultoria de treinamento conseguiria resolver, só que por um valor muito, 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 muito mais acessível. E melhor ainda, você tem 15 dias para testar gratuitamente. Não vai colocar cartão lá, não vai fazer nada disso. Você pode testar, veja se você gosta. Isso realmente resolve muitos desses problemas que vocês têm lá dentro da academia para alcançarem os objetivos que vocês querem. E a mensalidade, meu, se você quiser fechar isso daí depois, sabe quanto custa? Vem cá. R$ 39,90 no plano mensal, e esse valor vai diminuindo cada vez mais se você fecha um plano trimestral ou um plano anual. Meu, na moral, vocês têm ideia do que é isso? Pô, não paga uma pizza esse negócio mensalmente, resolve os seus problemas aí. Muito mais barato do que uma consultoria de treino. Vou deixar o link para você fazer o download e testar sem pagar R$1, beleza? Sem pagar R$1 para você testar durante 15 dias gratuitamente aqui na descrição. Por favor, clica lá e me conta o que você achou. Você não tem nada a perder, é grátis, pô. Clica lá e conta pra mim. Mas vamos voltar. Baixo nível de texto afeta a hipertrofia? Agora a gente vai pegar o estudo do Mauras, de 1998. O que ele fez, basicamente? Ele administrou nas pessoas um medicamento que diminui a texto. Esse medicamento é conhecido como Lupron. E ele reduziu o nível de texto desses homens de 535 nanogramas por decilitro. Se você pegar lá a margem fisiológica de texto, tá? A margem que é conhecida como saudável, que o seu organismo produz de forma natural, você pega lá a base de 250, mais ou menos, tá? Não é exatamente isso, mas próximo disso, nanogramas por decilitro, essa é a unidade de medida, até 900 nanogramas por decilitro, é mais ou menos nessa margem aqui. Então ele fez com que os indivíduos baixassem de 535 para 31. Olha essa redução aqui que eles fizeram. E o que ele percebeu? Quando cai o nível de texto, ou seja, quando alguém diminui tanto o nível de texto assim, a hipertrofia pode ser afetada negativamente, porque você tem 13% a menos de síntese proteica. Embora indivíduos com diferentes níveis de texto, mas num nível fisiológico, homens dentro de um nível fisiológico, mulheres dentro de um nível fisiológico, se eles partirem de quantidades diferentes de texto, o percentual que eles conseguem ganhar é muito similar, embora a quantidade absoluta seja diferente, porque 5% de mais massa muscular representa um número absoluto maior do que 5% de menos massa muscular, mas relativamente a mesma coisa. Agora, parece que se você desce muito o nível de texto, aí você afeta negativamente a hipertrofia muscular. Então, segunda pergunta respondida aqui. Vamos para a próxima. Variação no nível fisiológico de texto afeta a hipertrofia? Porque assim, ó,
A segunda pergunta, a gente despencou o nível de texto. Despencou um nível de texto para um nível menor do que aquele limiar inferior fisiológico que eu falei para vocês, que vai de 250 até 900. A gente baixou para 31 ali, 30 e alguma coisinha, bem mais baixo. Agora, se eu pegar essa margem fisiológica, que vai de 250 até 900, como eu falei, e eu tiver uma variação aqui dentro, por exemplo, eu sou um homem com 400 nanogramas por decilitro de testosterona. Se eu aumentar para 600, e aí eu posso aumentar utilizando um esteroide, eu posso aumentar de algumas outras formas que podem potencializar essa quantidade de texto, por exemplo, melhorar os meus hábitos, dormir muito melhor do que eu durmo, reduzir o meu percentual de gordura, me alimentar de uma forma mais saudável, embora que, ó, veja lá, todas essas estratégias naturais para aumentar texto, embora elas até consigam aumentar texto de forma natural, a potência disso é baixa, beleza? Não é uma potência muito alta, não vai esperar um milagre por você melhorar os seus hábitos, porque, embora você possa melhorar ali esse nível de texto, não é um salto muito grande. Mas a pergunta é, se eu oscilar dentro dessa margem fisiológica, isso faz diferença para a hipertrofia? Porque na pergunta anterior eu baixei mais do que essa margem fisiológica, eu fui num nível inferior da margem fisiológica. Agora, se eu vario dentro, tem diferença? Estudo do Bazin, gravem bem esse nome aqui, que esse cara é fudido, beleza? Esse cara é bom pra caramba. Bazin, de 2001, o estudo. O que ele fez? Ele pegou aqui e administrou nos indivíduos, em homens saudáveis, medicamento também para suprimir, para diminuir a quantidade de texto. E depois que ele diminuiu, o que ele fez? Ó, vou diminuir a quantidade de texto dessa galera. Agora eu vou administrar 25 miligramas de enantato de testosterona. É uma forma de administrar testosterona. Vou administrar em parte desses indivíduos 25 miligramas, vou administrar em outra parte 50 miligramas, em outra parte 125 miligramas, 300 miligramas ou 600 miligramas. Então ele baixou o texto de todo mundo, baixou. Agora pega uma parte dessa galera e administra um pouquinho de texto. Na outra parte administra um pouquinho mais. Na outra parte administra um pouquinho mais, né? E um pouquinho mais. Então, basicamente, foi essa a concentração de texto que essa galera ficou quando administrou essa quantidade. Ou seja, quem administrou 25 miligramas de texto, teve a texto aqui circulante de 253 nanogramas por decilitro. Já tá no nível fisiológico ali, mas bem inferior, né? Bem baixinha. Quem administrou 50 miligramas subiu aqui para uma concentração de 306 nanogramas por decilitro de texto. Já subiu mais. Quem administrou 125 miligramas de enantato subiu para 542, já é um nível moderado. Quem subiu para 300 miligramas de texto, ó, aqui já passou no nível fisiológico. Já tá suprafisiológico. Subiu para 1.345 nanogramas por decilitro. E quem administrou 600 miligramas de texto na semana, esse daqui administrava na semana, beleza? Subiu para 2.370. Dei até uma borradinha aqui, mas vocês entenderam. Aqui é bem suprafisiológico, né? Então, quem administrou 300 e 600 ficaram em um nível suprafisiológico, subiu ali da margem fisiológica que eu contei ali para vocês, 250 a 900. Agora, essa galera toda aqui, ó, 25, 50 e 125 miligramas, essa galera toda aqui, ó, ficou num nível fisiológico de texto. Será que essa variação aqui em um nível fisiológico gera uma diferença em massa muscular? Vamos ver o resultado? Essa é a pergunta dele. Quem administrou 25 miligramas de texto perdeu músculo, porque estava num nível bem baixinho ali de texto, como eu mostrei para vocês. Ficou com menos 1 kg de músculo em relação ao que estava anteriormente. Agora, quem administrou 50 miligramas subiu 0,6 quilos de músculo. Quem administrou 125 miligramas, lembrando que essa daqui, ó, é a margem que ficou fisiológica, né? É a margem lá que não ficou suprafisiológica na concentração de texto. Quem administrou 125 miligramas ganhou 3,4 quilos de músculo. Ó que legal. Ou seja, essas duas margens aqui que ficaram suprafisiológicas, 300 miligramas e 600, aumentaram respectivamente 5,2 kg de músculo e 7,9. Quem administrou 600 miligramas de texto jogou a texto lá na casa do chapéu e ganhou quase 8 kg de músculo aqui. Mas vamos pegar só na variação num nível fisiológico. Nessa variação aqui, vocês percebem como tem diferença ter 250 miligramas de texto, ou administrar um pouco mais, 300 e pouco, ou administrar 500 e pouco? Vocês percebem que o resultado em hipertrofia, ele oscila? Quando você varia um nível fisiológico de texto, parece, para responder essa questão aqui, que realmente o resultado em massa muscular, ele fica diferente. Mas vamos seguir. Quarta e última pergunta. Se a texto estiver baixa,
aumentá-la para um nível médio aumenta a massa muscular? Eu sei que as perguntas parecem similares, mas tem diferença, beleza? Bazin, novamente, 1997. Ele pegou homens com hipogonadismo, então homens ali que tinham algum problema na produção de testosterona. E ele administrou 100 miligramas de enantato de testo durante 10 semanas. Esses caras subiram de 72 nanogramas por decilitro para 767, ou seja, é um nível fisiológico. Mas pega o cara que está lá de baixo e sobe. Veja bem que nas questões anteriores a gente quis saber, um cara que estava num nível médio, se ele fica num nível muito baixo de testo, quanto isso afeta a hipertrofia. Agora, se a gente pega um cara que está com uma testo baixa e a gente aumenta, quanto que isso afeta a hipertrofia? Esses caras aumentaram em média 5 kg de massa muscular. E o que o Bazin descobriu? Que para cada aumento de 100 nanogramas por decilitro, a gente pode ter um aumento que varia de 0,3 a 0,6 quilos de músculo. Ou seja, você lá tem 300 nanogramas por decilitro. Se você fizer alguma coisinha ali, e pode ser como eu falei, melhorar os seus hábitos, né? Treinar direitinho, comer melhor, baixar percentual de gordura, ou você pode administrar. Você saiu de 300 e foi para 400, a cada 100 nanogramas por decilitro de aumento, você tem um aumento de 0,3 a 0,6 quilogramas. Mas veja bem, que agora é o desfecho. Isso daí, agora que eu vou contar pra você, é fundamental. Vocês já viram, de acordo com tudo que eu expliquei, que variar o nível de testo faz com que você tenha quantidades de massa muscular diferentes. Você parta de massas musculares diferentes. Então, um homem que tem 900 nanogramas por decilitro de testo comparado com uma mulher que vai ter 30, por exemplo, eles partem de uma quantidade total de músculo que é diferente sim. E é o que a gente vê aqui. Pô, aumentou uma quantidade de testo, esse cara vai aumentar o nível basal de testo dele. Ele vai sair de, por exemplo, 60 quilos para 65 no nível basal, quando ele aumentou o nível de testo. Ou se ele reduzir, ele vai reduzir de 60 para 50 no nível basal. O que é o nível basal? É o quanto você tem de base de testosterona. Então essas oscilações de testo parecem interferir sim no nível basal de testo que você tem. Porém, depois que a gente já teve essa alteração no nível basal, então quando um homem tem 900 nanogramas por decilitro, ele tem já um nível basal conquistado por esses 900 nanogramas por decilitro, e não só por isso, né? Por todos os outros fatores que envolvem a hipertrofia, quando ele já conquistou isso e a gente compara esse homem com uma mulher, como eu falei, que tem lá 30 nanogramas por decilitro, por exemplo, tá? E ela já conquistou o que ela tinha que conquistar em um nível basal com esses 30 nanogramas, quando a gente vai comparar esses dois, parece que a partir daí o percentual de evolução a partir daí é o mesmo. Entenderam? O recado é o seguinte, parece que níveis diferentes de testo fazem com que você tenha um nível basal de massa muscular que é diferente. É diferente. Então, se você aumenta de 800 para 900 nanogramas, ou de 800 para 1000 e pouco, você vai ter um aumento na quantidade base de testo. Mas a partir dali, quando você estabiliza essa dosagem, quando você estabiliza esse nível circulante, o seu percentual de evolução a partir daí, o quanto você evolui percentualmente, é similar a indivíduos, inclusive, que têm menos testo. Então, um percentual parece que a partir daí é muito similar. É óbvio que daí, quando você compara percentualmente, quem parte de mais massa muscular, né, vai ter um valor absoluto maior. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar? Entenderam como a variação no nível de testo interfere ou não na hipertrofia muscular? Sensacional! Então, ó, não se esqueçam, como eu falei, Axor, gravem esse nome, é a primeira inteligência artificial do Brasil focada em treinos de musculação, é para musculação, beleza? Que tem ênfase ali em hipertrofia muscular. Link aqui na descrição, baixa gratuitamente, você não vai pagar um realzinho. E depois, se você gostar, puta, vai pagar um pouquinho ali no mês, muito mais barato do que uma consultoria de treino para ter um treino totalmente individualizado. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, link aqui na descrição.